Então, o vídeo de hoje aqui, a gente vai apresentar aí a parte de comandos elétricos, começando com os dispositivos de comando, tá? Então, iniciando aqui com os tipos de chaves que podem ser utilizados nesse acionamento e como que a gente vai fazer a configuração dessas chaves, como que elas podem ser configuradas aí para acionar qualquer coisa que a gente deseja ir para um circuito de comando elétrico, tá? Então o vídeo ele pretende aqui ser um dos primeiros para comandos elétricos, né? Onde a gente vai trabalhar acionamento de motores e outros tipos de comando aí, tá? Então, dispositivos de comando são elementos que possuem contatos, tá? Então são chaves capazes de fazer a comutação elétrica de sinais. Comutação significa que ele pode converter, né, de desligado para ligado e vice-versa. Então, um exemplo aí de chave de dispositivo que faz isso é o interruptor, né? Só que o interruptor ele é utilizado mais em instalações elétricas prediais, né? Então, se você aperta a tecla lá, fecha o contato e acende a lâmpada, né? Se você aperta de novo, ela desliga a lâmpada, tá? Em comandos elétricos são utilizados outros elementos que têm a mesma finalidade, né? Então vou colocar aqui alguns deles. A gente chama de botão, né? São todos, aí aqui tem vários tipos de botões nessas imagens. A gente tem aqui a chave que representa, que é uma chave, é um botão de emergência, né? Se você bater nele, ele vai interromper o circuito e vai se manter vai manter interrompido, então ele tem uma trava, né? Ele volta através de mola, mas ele tem uma trava, tá? Daí tem a chave seletora que está aqui do lado, né? E daí tem as botoeiras, chamadas botoeiras, aqui são as que tem iluminação, né? Essas três aqui. Aqui uma botoeira simples e aqui que tem duas botoeiras, né? Num único dispositivo. Um que vai fazer o, o ligamento, né, que é o verde aqui, e o outro que vai fazer o desligamento. As cores também são padronizadas para algum tipo de ação. A gente vai ver isso na sequência aí. Então vamos começar aí falando da chave de emergência ou botoeira com trava, tá? Esse tipo de botoeira, de chave aqui, se você apertar ela, empurrar, ela vai interromper um circuito, né? E se você quiser destravar ela, você vai ter que girar nesse sentido que está mostrando aqui, ó. Então gira o botão e ele volta a permitir a passagem da corrente lá, tá? Então ela serve aí, ela é colocada em circuitos de comandos para qualquer tipo de emergência que possa ser necessário aí, né? Se está dando uma sobrecarga no motor e você quer interromper rapidamente, você vai lá e bate nela e ela interrompe rapidamente o circuito ou qualquer outro tipo de situação de risco que esteja acontecendo, né? Essa é a chave de emergência, chamada chave de emergência. O contato dela é a simbologia nessa forma aqui, ó, né? Ela pode ter contato normalmente aberto, que geralmente vai servir para indicação de lâmpadas, né? Sinalização, dizendo que o circuito foi interrompido, tá? E ela tem essa travinha aqui, ó, indicando que ela vai ficar travada, tá? Então, a gente já vai se acostumar que os contatos normalmente abertos sempre são identificados com o número 3 na entrada, né? Se você quiser olhar aqui para os contatos aqui, qual que é a entrada e a saída, e qual que é aberto, qual que é fechado. Então, o 3 é a entrada de um contato aberto e o 4 é a saída do contato aberto. E claro, o principal da chave de emergência é o contato fechado, porque ele vai interromper, então tem que estar fechado. Quando você aperta, ele abre. Então, o contato normalmente fechado, ele
Tem até essa chave aqui, ó, tem indicação, ó, com NC, que é normal close, né? Normalmente fechado. Então, desse lado aqui é o 1, que é o parafusinho que vai estar lá para você colocar o fio, é a entrada do contato normalmente fechado. E o 2, então esse lado aqui é a saída do contato normalmente fechado, tá? Então, toda vez que for normalmente fechado, vai ter a indicação 1, que vai ser a entrada, e o 2, que vai ser a saída, tá? Então, essa é a chave de emergência. A próxima chave é a chave seletora, ou chave com várias posições. Eu coloquei várias posições porque depende de quantas posições que ela tem. Pode ser, se ela tem 2 posições, ela é a chave seletora de 2 posições. Ou se ela tem 3 posições, é chave seletora de 3 posições. E assim vai, tá? 4 posições ou mais aí. Então, como que ela funciona? Ela tem esse pino aqui, que é o terminal comum, né? Vai chegar com uma fiação. E aí ela pode, vamos supor que no 12 tem uma lâmpada e no 14 tem outra lâmpada. Então, a partir do momento que está no 11, entre o 11 e 12, vai ficar acesa essa primeira lâmpada e a segunda e as demais aqui vão estar apagadas. Se tivesse 3 posições, teriam 15 aqui, né? Aliás, são 15 não, 16, tá? Embaixo sempre vai separar aqui. Então, teria 16 e ela selecionaria ou é essa daqui, ou viria para cá, do 11 para o 14, ou do 11 para o 16, e assim por diante. Tá? Então você pode selecionar caminhos diferentes aqui, um cada vez. Então você vai girar essa chave aqui, e cada vez que você girar, vai estar selecionando um caminho diferente. Próxima chave, então, finalmente, as botoeiras. Essas aqui são bastante comuns nos circuitos de comando, tá? Os botões que eles, quando você aperta, ele fecha ou abre o contato, dependendo se ele é normalmente aberto ou normalmente fechado, né? E quando você solta o botão, ele volta para a posição inicial. Então, as informações que a gente pode ter aqui são chaves de pressão, né? Contém um ou mais contatos, assim. Ela pode ter mais de um contato. Por exemplo, aqui tem a indicação do contato normalmente aberto. Ela pode vir com um contato só, que seria só esse normalmente aberto. Ela poderia ter 2 contatos, um aberto e um fechado, ou seja, quando apertasse esse botão, ela estaria abrindo o contato normalmente fechado e fechando o normalmente aberto. Poderia ter 4 contatos numa botoeira só, tá? Isso vai de acordo aí com a necessidade. Eles são acoplados aqui, então os contatos vêm inclusive vendidos separado da estrutura da botoeira, tá? Então você compra a botoeira e o contato. Geralmente a chave como padrão vem com um contato e a estrutura aqui. Daí se você quiser colocar mais, você vai encaixando tem que comprar mais contatos, né, e encaixando eles conforme a necessidade aí, tá? E aqui só está falando que os contatos normalmente fechado são representados pelos números 1 e 2, conforme já citei anteriormente, e os contatos normalmente abertos são identificados aí como a numeração 3 e 4. Na sequência aí, a gente vai ver um pouquinho sobre as cores que eu tinha falado lá. Então, por exemplo, o vermelho, o botão, você vai usar o botão com a cor vermelha toda vez que você precisar de um botão para emergência, né? Ou o botão de desliga, né? Tudo aquilo que se refere a desligar. Então, as aplicações típicas desse tipo, do botão com essa cor, servem para parada de um ou mais motores, parada de unidades de uma máquina, parada de ciclo de operação, isso se ele for para parar ou desligar, né? E de emergência, parada em caso de emergência, desligar em caso de sobreaquecimento perigoso, tá? Então, você usa o botão vermelho. Tá? Isso não quer dizer que você não possa fazer a mesma coisa com os outros tipos de botões, tá? Qualquer botão, ele vai ter os mesmos recursos, mas
para padronizar, toda vez que tiver botão vermelho, a gente vai entender que ele né, no painel, a gente vai entender que ele tem essas aplicações aqui, ó. Aí o botão verde ou o botão preto, ele serve para partir, ligar ou pulsar, né? Ou seja, ele vai dar partida de um ou mais motores, partir unidades de uma máquina, né? Fazer operações por pulsos, ou seja, cada vez que você aperta o botão vai mandando pulsos, né? Ou energizar circuitos de comando. Então, toda vez que for para ligar, você usa o verde ou o preto. Tá? Se você usar o vermelho para ligar, ele vai funcionar, tá? Mas é só para padronizar aí, para a gente entender qual que é o correto lá. Então, toda vez que tiver verde ou preto, você sabe que vai ser um botão liga, né? E toda vez que tiver vermelho, você sabe que é um botão desliga ou de emergência. Tá? O amarelo é para intervenção. Então, intervenção, retrocesso. Significa o seguinte, você liga um motor para uma esteira para ir num sentido, né? Você aperta o botão verde e ela liga nesse sentido. Daí você quer fazer para o sentido contrário. Você poderia colocar o botão verde, mas poderia confundir daí. Então você coloca, em vez de usar o verde de novo, você coloca o amarelo, daí ele inverte o sentido da rotação, tá? E serve para interromper condições anormais também. Então, quando não há nenhuma dessas aplicações citadas acima aí, você pode usar o botão azul ou o botão branco, tá? Então eles servem para qualquer outro tipo de aplicação que não são as que foram citadas aqui em cima, tá? Daí ele dá exemplo aqui, reset de relés térmicos, comando de funções auxiliares que não tenham correlação direta com o ciclo de operação da máquina, tá? E qualquer outro comando aí que não seja o de os citados aqui em cima, tá? Bom, agora eu vou lá para o simulador. Por enquanto eu vou usar o FluidSim, tá? Mas o FluidSim ele é um simulador para circuitos pneumáticos, mas como tem a eletropneumática, dá para fazer bastante simulação nele. Mas na sequência eu vou trazer o CAD Simu, né? E o CAD Simu ele simula inclusive a parte de força de motores, coisa que não tem no FluidSim, tá? Mas eu vou deixar para uma próxima para usar esse outro simulador. Por enquanto, eu vou usar o FluidSim, que é só para mostrar aí a sequência de funcionamento das botoeiras aí. Então, aqui no FluidSim a gente vai utilizar a alimentação, né? Que seria em 24 volts aqui. Circuito de comando ele pode ser em 127 volts, 220 volts. Aqui no FluidSim ele só dá a opção de alimentação de 24 volts. Então, o 24 mais 24 que seria o positivo e o 0 volts que seria o negativo, tá? Daí eu vou pegar lâmpadas para fazer os testes que a gente quer fazer. Então vamos já ligar a lâmpada aqui, ó, tá? E agora eu vou pegar os botões, que tá aqui, as switches, chaves, né? As chaves têm vários tipos, são os chaves gerais, que seriam a que a gente vai usar mais tarde para contatores e relés. Os sensores aqui, né? Capacitivo, magnético, indutivo e óptico, né? Mas o que a gente vai usar são os manuais aqui, que são as botoeiras, tá? Então aqui eu tenho a simbologia ó, da botoeira, tá? Normalmente aberta. Uma chave de emergência ou chave com botão com trava, né? Normalmente aberto. A botoeira normalmente fechada, botão com trava normalmente fechado e as chaves seletoras aqui, tá? Mas a gente vai usar aqui agora só as botoeiras para modificar. Então, ó,
Se eu usar uma botoeira aqui para acender essa lâmpada, então vamos ligar lá o circuito, pressionando o botão, ele vai acender a lâmpada, tirando o dedo do botão, ele desliga a lâmpada, tá? Então ele vai fazer essa situação. Se eu trocar isso aqui para uma chave normalmente fechada, ele vai fazer o inverso, né? Ele vai manter ligado aí o circuito, né? Tá ligada a lâmpada nesse momento. Se eu apertar o botão, ele desliga. Então ele faz ao contrário. Chamado também de lógica NOT, a lógica não, se for aquelas da eletrônica digital lá, tá? Aproveitando, falando em eletrônica digital, vamos fazer algumas lógicas. Por exemplo, a lógica E, que seria duas chaves normalmente abertas, dois botões normalmente abertos, conectados em série, né? Então, quando a gente conecta duas botoeiras em série, isso aqui é bastante utilizado aí quando a gente tem circuitos perigosos, né? Por exemplo, prensa ou guilhotinas, para evitar que uma situação de segurança, tá? Então, para evitar que a pessoa vai colocar o material que vai ser cortado na guilhotina e ao mesmo tempo apertar o botão para a guilhotina acionar. Então, obrigatoriamente, ele tem que colocar o material na guilhotina e usar as duas mãos para apertar os botões aí. Daí, perde o risco aí de gerar o acidente. Então, nesse caso aqui, é a lógica E, porque a lógica E diz que somente se A for igual a 1 e B for igual a 1, vamos até dar nomes aqui para esses botões, colocar aqui ó, A e esse aqui é o botão B, né? Somente se A e B forem iguais a 1, a lâmpada vai acender, ou seja, a saída vai ser 1. Então vamos confirmar se isso é verdade. 0 e 0, não pressionei nenhum dos dois, a lâmpada apagada. 0 e 1, que eu pressionei só o B, lâmpada apagada. 1 e 0, vou pressionar só o A, lâmpada apagada. Agora, 1 e 1, lâmpada acesa, tá? Então, essa é a lógica E. Eu posso também fazer a lógica OU. A lógica OU seria colocar os dois contatos, esses dois botões em paralelo, tá? A lógica OU é usada quando eu quero acionar alguma coisa de dois pontos diferentes, né? Então, se eu quero acionar de dois pontos diferentes, eu coloco dois botões em paralelo, tá? Então lá, 0 e 0, né, a lâmpada não acende. 0 ou 1 tem que dar 1, então a lâmpada acende. 1 ou 0 tem que dar 1, então a lâmpada acende. E se eu deixar 1 ou 1, a lâmpada também tem que acender. Passa a corrente pelos dois caminhos e a lâmpada acende. Então essa é a lógica OU com diagramas de contato. Eu posso fazer também, a gente já viu a lógica inversora, podemos até colocar aqui. Cadê um contato fechado? Tá? Vamos colocar a alimentação novamente aqui, só para colocar invertido, ou 24 para cima, tá certo? Então, vamos colocar uma outra lâmpada aqui. A lógica não, ou NOT, ou inversora, né? A lógica inversora diz que se eu não apertar, né, não mandar sinal 0 aqui para o botão, tem que a saída tem que ser igual a 1, tem que estar acesa a lâmpada. Se eu apertar, tem que fazer o contrário, né? Se eu mandar 1 na entrada aqui, a saída tem que ser 0. Então, essa é a lógica inversora.
E agora a gente vai fazer as outras lógicas aqui, que é, por exemplo, a lógica não e. A lógica não e, para fazer a lógica não e, a gente tem que fazer o seguinte, tem que inverter os contatos, que são abertos, são dois, a lógica e são dois contatos em série, normalmente aberto, então tem que trocar a lógica e os contatos. Ao invés de ser dois contatos normalmente abertos, vai ser dois contatos normalmente fechados. Ao invés de ser dois contatos em série, vai ser dois contatos em paralelo. Então, dois contatos normalmente fechados em paralelo é a lógica não e. Tá? Então, eu inverti a lógica aqui aliás, o série para paralelo, né? E inverti de contato aberto para contato fechado. A lógica não e, ela tem que fazer o seguinte, o inverso da e. Então, quando é 0 e 0, tem que dar 0 na saída, ou seja, ela não tinha que estar apagada. Como é invertido, então tem que dar 1, tá certo. 0 e 1 tem que dar 0. Como é uma lógica não é, invertido vai ter que dar 1. Então, se eu apertar esse botão, tem que continuar acendendo a lâmpada. 1 e 0 é 0, mas como é invertida, não é, então tem que dar 1. Então, se eu apertar esse botão, tem que continuar dando 1. 1 e 1 é 1, mas como está invertido aqui, porque é uma lógica não é, então vai dar 0. Então, se eu apertar esse botão e esse botão, apaga a lâmpada aqui. Então, essa é a lógica não e. Para eu fazer a lógica não ou, ó, tá aqui a lógica ou, né? Eu vou até deixar as duas com os botões com o mesmo nome, que elas vão funcionar simultaneamente aqui, só para vocês verem, tá? Só que eu tenho que inverter o tipo de contato e tenho que inverter também a forma que esses contatos estão em relação ao outro, né? Então, a lógica U, que a gente viu aqui, são dois contatos normalmente abertos em paralelo um com o outro. Para eu montar uma lógica não ou, eu tenho que colocar os dois contatos normalmente fechados, então inverti os contatos, né? E vou ter que colocar os dois contatos em série, que é invertido com a ou, que é em paralelo, tá? Então, vamos lá, vou dar o nome, já dei aquele lá A, vamos dar o nome desse aqui de B, e vocês vão ver que vai estar funcionando exatamente o contrário. Tá lá. Então, ó, 0 ou 0 é 0, tá apagado. Invertido aqui, ó, dá 1. 0 ou 1, ó, acende. E aqui, apaga, tá? Então, eu coloquei o nome B justamente para que acontecesse simultâneo. Esse botão aqui é o mesmo que esse. É como se fosse aqueles botões que tem 4 contatos, tá? Então, tem dois contatos normalmente abertos no mesmo... Aliás, dois no B, né? Um aberto e um fechado. E dois no A, um aberto e um fechado. Tá? É o mesmo botão, só que eles estão posicionados em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes. Tá? Então, a gente já viu que a primeira lógica deu certo, que era 0 ou 0. Tinha que ser 0 e aqui está dando 1, está invertido. A segunda, que é 0 ou 1, aqui tem que dar 1 e está dando. E aqui tinha que dar 0, então porque é invertido, está dando 0. 1 ou 0 tem que dar 1. Aqui invertido tem que dar 0. E 1 ou 1 tem que dar 1, só que aqui como é invertido, dá 0. Então, lógica ou e a lógica não ou aqui desse lado. Faltou só a lógica XOR, chamada de XOR ou XOR, né? E a NXOR, a XNOR, XNOR, né? Que seja uma invertida na outra. A lógica é a ou exclusivo, né? A lógica ou exclusiva é o seguinte. Ela tem que acender a lâmpada somente quando uma botoeira for igual a 1 ou a outra. Se as duas botoeiras forem iguais, ou seja, se as duas forem 0 ou as duas forem iguais a 1, tem que estar apagada a lâmpada. Tá? Como não existe como fazer a lógica ou exclusivo
com o diagrama de contato, a gente pega a expressão booleana equivalente, que é pegar um contato da botoeira A aberto, insere com o contato da botoeira B normalmente fechado, tá? E pegar o contato normalmente aberto da botoeira B e colocar em série com o contato normalmente fechado da botoeira A. Tá? Isso aqui é o equivalente ao ou exclusivo. Tá? E já vou fazer também o não ou exclusivo aqui. Deixa eu apagar esses contatos. O não ou exclusivo, ele vai ser, aqui já tem o A fechado, insere com o B fechado. Só colocar as duas mesmas botoeiras, só que normalmente abertas. A e B. Daí você já vai ver aqui. Esse circuito aqui vai dar ao contrário desse circuito aqui. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, a lógica ou exclusiva, né? Que é essa daqui. Que se for 0, 0 tem que estar apagado, 0 e 1 tem que estar aceso, 1 e 0 tem que estar aceso e 1 e 1 tem que estar apagado. Esse aqui tem que ser o contrário, 0, 0 tem que estar aceso, 0 e 1 tem que estar apagado, 1 e 0 tem que estar apagado e 1 e 1 tem que estar aceso. Então vamos testá-la. Então lá, 0 e 0. Aqui é o exclusivo, então tem que estar apagado. E aqui é o exclusivo invertido, então tem que estar aceso. Tá certo. Se eu pressionar a botoeira B, que é o 0 e 1, aqui tem que acender e aqui vai ter que apagar. Então apertei o B, acendeu essa lâmpada aqui, apagou essa daqui. Se eu apertar só a botoeira A, então vai ter que acender essa lâmpada, vai ter que apagar essa lâmpada. Só acende essa lâmpada e apaga essa lâmpada. Agora, se eu apertar as duas juntas, A e B, né? Pressionando a botoeira A e B, essa lâmpada tem que ficar apagada e essa aqui tem que ficar acesa. Então, aperta o A, aperta o B junto, ó. Apagou essa lâmpada aqui, ó. E essa aqui está acesa. Então, uma tá invertida com a outra. Essa aqui está fazendo a lógica XOR, ou exclusivo. E essa aqui é a XNOR, a não ou exclusivo. Tá certo? Então, por enquanto, por hoje, é isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo aqui, né? As lógicas de contatos através das botoeiras. Nos próximos vídeos, então, a gente vai apresentar outros recursos que são usados para comandos elétricos, contator, temporizador e assim vai, até a gente começar a fazer os acionamentos de motores. Então, por hoje é isso.